Vivemos em uma sociedade que valoriza o controle. Desde cedo, nós somos incentivados a planejar cada passo da nossa vida, a planejar tudo, e traçar metas e acreditar que com esforço suficiente nós vamos conseguir moldar a vida exatamente como nós desejamos. É como se a gente tivesse o controle da vida e a vida fosse algo assim, uma argila, né? Que a gente pode moldar conforme a nossa vontade. E a gente vem vivendo isso. Mas será que esse excesso de controle não está nos afastando do que é realmente essencial? Eu sou Grace Martins, terapeuta sistêmica e consteladora, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui em 7 passos, em 7 reflexões, que muitas vezes não é dessa forma que a gente deve encarar a nossa vida. Primeiro ponto, aquela ilusão de controle. Às vezes a gente tem ilusão que nós controlamos tudo, que nós estamos, nosso planejamento é tão perfeito que nada pode sair errado, então nós estamos controlando tudo. Isso beira a ingenuidade, porque na verdade nós não temos esse controle nas nossas mãos. Porque apesar de todo o nosso planejamento, apesar de todas as nossas metas, quem está no controle da nossa vida é Deus. E a vida, ela flui da maneira como Deus, na sua vontade, quer. Então a vida, ela flui. E para essa vida fluir, essa vida em abundância fluir, muitas vezes ela não pode ser, aliás, muitas vezes não, ela nunca pode ser controlada. Ela vai fluir da maneira como a vontade de Deus quer para nós. E o problema é que quanto mais a gente tenta controlar, menos abertos nós estamos para essas surpresas. Quando a gente quer roteirizar tudo, a vida vai nos perguntar: onde eu entro? Onde eu entro? E na visão sistêmica, a gente aprende que a vida é um fluxo maior, muito maior do que a nossa vontade. E há uma ordem natural das coisas. Tudo é muito bem arquitetado pelo Criador. Tudo é muito bem feito por Deus. Tudo pertence a Ele. E diante e dentro da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, tudo funciona como a vontade dele permite. E a vida é isso, é uma dádiva que Ele nos dá. É um presente. É um presente que Ele nos dá. E Ele nos dá isso através dos nossos pais. E esse presente nós vamos lidando com ele da melhor forma. Então, eu queria racionalizar com vocês aqui o porquê de muitas vezes a gente está querendo controlar a nossa vida, sendo que nós não temos o controle. Mesmo quando nós não entendemos, nós temos que confiar que a vida sempre vai fluir, no fluxo da vida. Nós temos que confiar na vontade de Deus. E aí você pode perguntar: Grace, mas eu não devo planejar? Então é o segundo ponto. Planejar sim, roteirizar não. Conhece pessoas que gostam de roteirizar a sua vida? Tudo tem que ser daquela forma como a pessoa planejou dentro do roteiro, porque se sair daquele roteiro, ela não consegue lidar. Ela não consegue lidar. Ela entra em parafuso. Você conhece pessoas assim? Que às vezes estão num relacionamento, planejam, por exemplo, uma viagem. Um exemplo simples, uma viagem. Né? E aí vão para a viagem, tudo planejado, tudo roteirizado, tudo certo. Mas se acontece algum imprevisto, uma chuva, um avião que atrasa, um automóvel que quebra, o que acontece com essa pessoa? Ela entra em pane.
E ela começa a julgar todos que estão à sua volta, criticar, e ali há um caos. Vocês conhecem pessoas assim? Esse tipo de pessoa tem essa ilusão, né? Que pode controlar todas as coisas, mas nós não podemos controlar todas as coisas. Nós temos sim que planejar aquilo que a gente vai fazer, mas roteirizar, isso nós não podemos fazer. E aí entra mais uma questão na nossa reflexão aqui de hoje. O que nós podemos fazer? Qual que é a nossa postura? A nossa postura deve ser a postura do sim. O que é essa postura do sim? Na visão sistêmica, Bert Hellinger nos ensina a importância de dizer sim para a vida, como ela é. Significa aceitar. Ah, Grace, mas então essa é uma posição passiva, é uma posição em que eu não quero, porque aí fica parecendo que eu não tenho vontade própria, eu não quero ser passiva. Mas é aceitar a vida como ela é. É uma postura ativa, de fácil acesso. É aceitar aquilo que está além do nosso controle, porque aquilo que está dentro do nosso controle, aquilo que nós temos, a nossa parte, que é o agir, isso nós muitas vezes temos controle. Mas é aceitar que a vida, ela é feita de luz e sombra. Ela é feita de alegrias e desafios. É aceitar que muitas vezes não vai ser tudo como nós planejamos. É isso que eu estou dizendo aqui, a postura do sim à vida. A gente não temer, porque na verdade, quando você quer controle, é porque você não confia. Você não confia. Você não confia na vontade de Deus, você não confia na vida como um todo, você não confia, você não tem fé. Então você fica querendo roteirizar como se você tivesse controle. E quando você solta, então você começa a entender que fluir na vida depende muito mais do nosso soltar do que do nosso conter. Por exemplo, se eu estou esperando um dia de sol e chove, e aí? Como que eu posso dizer sim para a chuva? Ah, mas isso não significa que eu estou adorando a chuva, né? Eu queria ir em tal lugar, estou adorando. Não, significa que eu vou amar que está chovendo, mas que eu vou aceitar e eu vou ser criativa ao ponto de também ter significado naquele dia e fazer aquilo que eu me propus. Essa postura ela vai fazer o quê? Essa postura de sim à vida, ela vai evitar as frustrações. E a gente vai ajudar, ou a gente vai nos ajudar a usar os recursos que nós temos ao nosso favor. Muitas vezes nós temos que usar os nossos recursos e a gente fica com medo, pensando que nós não temos recursos, mas nós temos, está tudo dentro de nós. E a gente tem que usar aquilo naquele momento. Quantas pessoas que vivem aprisionadas ao medo, vivem aprisionadas ao controle, vivem aprisionadas ao menos e não ao mais, porque tem medo de se jogar, tem medo de sair do controle, né, que acham que tem nas mãos. E aí vive aquela vida mirrada, vive aquela vida sem presença, só pensando naquilo que está trazendo medo. Talvez a pessoa está apegada a algo lá atrás, ou talvez a pessoa realmente está passando por uma ameaça. E essa ameaça, ela tem tirado a alegria de viver dessa pessoa. Imagine uma família. Então é importante a gente dizer sim para a vida. Muitas vezes nós temos medo de nos responsabilizar por aquilo que nós escolhemos. Quando a gente diz sim para a vida, é o que vem, a gente está aberto para o que vem. E uma quarta postura, uma quarta reflexão aqui para você entender por que a gente não tem esse controle, é a questão da presença. A gente fala tanto sobre presença, e a presença é a base da confiança na vida. É nessa presença que tudo acontece.
Para confiar na vida, nós precisamos aprender a estar presentes. Sempre estar presentes. É na presença que nós conseguimos perceber os sinais que a vida nos envia, que Deus nos envia, quando as portas se abrem, quando as portas se fecham, as oportunidades que surgem. E quando nós estamos na presença, quando nós estamos realmente presentes, a gente entende tudo isso. Nós entendemos. Deus fala conosco nesse momento em que nós estamos presentes. E eu digo para você que tudo que você perde na sua vida, muitas vezes é pelo fato de você não estar presente. As mulheres sofrem muito, muito com a invisibilidade. Eu já falei isso em alguns vídeos anteriores. Por que dessa invisibilidade? Porque elas sentem que estão invisíveis, que as pessoas que estão à sua volta não estão presentes e ela própria não está presente. Porque ela está apegada, dependendo do que o outro vai dar ali para ela. E as pessoas hoje, muitas vezes, elas não estão presentes. Ou elas estão olhando o feed do celular, estão vivendo vidas que não são as suas. E tudo acontece nesse momento. Tudo aquilo que é negativo, muitas vezes acontece nesse momento que você não está presente. Em que você deixou de olhar para o outro que está ao seu lado e começou a viver algo que é ilusório, é da sua imaginação, é algo que não existe. E você perdeu a oportunidade, você deixou de dizer sim para a vida naquele momento que você não está presente. Você simplesmente julgou tudo ao seu redor como menor, como menos. Tudo aquilo que Deus te deu, você julgou naquele dia como menos. E simplesmente se deixou capturar por aquilo que realmente não é o verdadeiro. E muitas vezes as pessoas caem em armadilhas por causa disso. Os casamentos são desfeitos, os relacionamentos acabam, o relacionamento com os filhos acaba pelo fato de você não estar presente. E quando você está presente, você lida melhor com a frustração, você consegue enfrentar a dor, porque a gente nos tira daquela expectativa irreal de uma vida perfeita. E quando a gente então entra em contato com a realidade, nós então estamos fluindo. A gente pode dizer sim a essa vida. E um quinto ponto é controlar menos e criar mais. Quando nós abandonamos o controle, nós ganhamos algo precioso, a liberdade para criar. Tantas pessoas dizem, Grace, eu não tenho criatividade. Claro que tem. É só você estar presente. É só você abrir mão do controle, deixar de roteirizar a vida. Quando você deixa de roteirizar a vida, você vai ser criativo, porque a vida vai te colocar em situações que você vai ter que se virar, você vai ter que ser criativo, você vai ter que se mostrar. E essa abertura, ela pode nos trazer algo muito importante, que nós vamos receber mais da vida. Mas precisamos estar presentes e atentos. Quanto menos controle, mais criatividade. Quanto menos a gente achar que a gente tem que controlar todas as coisas e nada pode sair errado, menos criatividade nós vamos ter e mais julgamentos nós vamos fazer. Então, percebem que tudo é a partir de nós. Não é nada a partir do outro, mas é tudo a partir de nós. É quando nós nos permitimos ficar invisíveis, pelo fato de que nós também não estamos presentes. E o sexto ponto, que é o papel do julgamento. O papel do julgamento. Será que realmente é importante julgar todas as coisas? A palavra de Deus diz que a gente tem que julgar todas as coisas. Mas como? Para ver se aquilo realmente é bom, se vai fazer efeito ou não. Mas não diz para a gente julgar na questão negativa, de falar, de apontar o dedo, de falar aquilo é ruim, aquilo é bom, aquilo não serve, aquilo serve. Não é esse julgamento.
é entender o papel do julgamento, porque tudo nós vamos julgar, né? Mas se algo não sai como planejado na nossa vida, a gente julga que aquilo é ruim. Então, por isso que a gente começa a roteirizar a nossa vida. E o segredo não é você eliminar totalmente o julgamento, mas é aprender a não nos separar do que nós julgamos. Talvez você julgue uma pessoa pela aparência e você nem se aproxima da pessoa. Isso é o que acontece. E talvez aquela pessoa ela tem muito a te oferecer. Um outro ponto é deixar a vida nos surpreender. É realmente nós nos entregarmos ao desconhecido. A vida ela tem uma sabedoria própria. Durante anos e anos e anos e anos, essa vida vai se compondo através de todos os que vieram antes de nós. E é muito maior do que qualquer planejamento. Por quê? Sabedoria é o conhecimento colocado em prática. E ao aprender, a gente quando aprende a confiar naquilo que está, confiar que Deus está no controle de tudo e que tudo coopera para o nosso bem, e confiar na vida como um todo, a gente descobre que pode se mover com muito mais leveza, menos tensão, muito mais curiosidade, porque às vezes quando tudo é roteirizado, a gente não tem o que esperar. Parece que a vida vira uma rotina. E aí o que acontece? Ninguém quer viver amarrado. Todos nós somos seres que gostamos da liberdade. E no momento em que nós temos conhecimento, nós não somos mais livres. Nós temos liberdade de ir e vir, mas a nossa liberdade é limitada pelo conhecimento. Às vezes você pode pensar, Grace, mas você está dizendo algo que é contrário. A liberdade, eu tenho liberdade quando eu conheço algo. Sim, você tem liberdade a partir do momento que você se responsabiliza. Não tem como, você começa, quando você tem conhecimento, o autoconhecimento faz com que você se responsabilize. Então, você não é uma pessoa mais que vai poder fazer tudo conforme você quer, conforme você roteirizou. E a partir do momento que você se conecta, você tem uma liberdade, mas é uma liberdade para não pecar, para não julgar o outro. Você não é mais aquela pessoa livre que pode fazer tudo o que você quiser, da forma como você planejou. Quando nós temos o autoconhecimento, então a gente entende que nós somos menores do que a gente pensa e a gente tem que seguir uma ordem. E aí, pessoal, é importantíssimo a gente deixar a vida nos surpreender. É claro que não vai eliminar, isso não vai eliminar o desafio. Como nós vamos enfrentar, mas ao invés de resistir, aquela resistência, nós vamos começar a fluir. Em vez de controlar, nós vamos colaborar. E assim a gente vai se tornando participantes ativos desse grande mistério que é viver. E concluindo essa nossa reflexão de hoje, esse vídeo de hoje, eu quero encerrar dizendo para você, fazendo uma pergunta: quais roteiros você está pronto para abandonar? Onde você pode abrir mais espaço para que a vida entre e a surpreenda? A visão sistêmica, ela diz sobre, não é sobre você ter todas as respostas, mas é você estar presente a cada momento. Na mentoria Fluxo da Vida, a gente tem um mergulho profundo na questão de a postura que diz sim para a vida. E você aprende a realmente estar presente, sem medo do que a vida nos apresenta. Vamos juntos? Vamos praticar isso juntas, na terapia, nas relações, no nosso dia a dia, porque afinal o universo, o mundo é tão grande quanto a nossa confiança. E para que a gente tenha realmente essa confiança em que nós podemos alcançar algo novo, nós temos que estar conectados à vida. E quem nos dá essa vida é o próprio Deus. Por isso, sem conexão com Deus,
Sem nós aceitarmos que tudo depende da vontade de Deus, nós não vamos conseguir fluir na vida. Nós não vamos confiar, nós não vamos ter a certeza de que tudo coopera para o nosso bem. Então, se você gostou, compartilha, curta esse vídeo, se cadastre aqui no meu canal e até o próximo vídeo.